Boa noite, aplauda mais forte. Glória a Deus, pode se sentar. Vocês estão bem? Amém. Ele está voltando, você crê? Você está pronto? Amém. Êxodo 17, de 8 a 12, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posse no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se sentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo, como memorial, e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-o: o Senhor é a minha bandeira. Que passagem maravilhosa. Toda vez que eu leio, que eu estou no meu momento com Deus e eu vou para essa passagem, eu choro, porque eu tenho uma visão dessa cena. O povo tinha acabado de sair do Egito, Deus tinha tirado o povo, abriu o mar, o povo passou, atravessou o mar, e de repente, quando eles entram no deserto, vem a primeira guerra. Porque a presença de Deus não anula as nossas guerras. Às vezes a pessoa, ela começa a ir à igreja, ela começa a ter intimidade com Deus, e ela pensa assim: pensei que minha vida ia melhorar, parece que piorou. As guerras, elas vão sempre existir, mas quando você está na presença, você não está sozinho. E Moisés nos ensina, ele sabia disso, ele nos ensina como lutar. Porque a guerra veio para impedir o povo de cumprir o propósito de Deus. E é assim que vem as guerras na nossa vida, para impedir o propósito de Deus. Então ele sabia que ele não estava sozinho. Ele nos ensina como nós devemos lutar. Moisés não ignorou o natural, mas ele investiu no sobrenatural. O que é o natural? Ele chamou Josué e falou: prepara os homens, que nós vamos para a guerra. Ele deu a ordem para Josué, pegou Arão e Ur, subiu no monte e foi investir no sobrenatural. Ele foi levantar as mãos para o céu e orar, dizendo: Senhor, nós somos dependentes do Senhor nessa guerra. Natural e sobrenatural. A Bíblia diz que enquanto ele levantava as mãos, usando o que Deus tinha dado para ele, o povo vencia. Olha a responsabilidade de Moisés. Mas quando ele baixava, o povo inimigo começava a vencer. Ele estava com o quê? Com a arma que Deus já tinha dado. Ele subiu para o monte com aquilo que Deus já tinha dado para ele, com a vara. Foi com a vara que ele levantou as mãos. E você e eu já temos as armas para lutarmos as nossas guerras. Deus já nos deu. Mas às vezes a gente não sabe diferenciar o natural do sobrenatural. A gente fica perdido, e a gente corre o risco de perder, se a gente não souber usar a arma certa para a guerra certa. Deus já tinha dado para Moisés a arma para que ele pudesse vencer. Você já tem o que precisa, mas uma coisa é muito importante além das armas: as suas escolhas podem definir uma guerra. São as nossas escolhas que definem como a guerra termina. Mesmo que eu queira não falar de escolhas, mesmo que eu queira não falar de obediência, estou eu aqui. As nossas escolhas, Moisés escolheu bem. Moisés levou Arão e Ur. Sabe por quê? Porque chegou uma hora que nós lemos aqui,
que ele ficou cansado. Você já levantou a mão mais do que 10 minutos? Ele ficou quase o dia todo, até o pôr do sol, com as mãos levantadas. A gente não consegue, por mais que você treine, por mais que você está lá, você não consegue ficar muito tempo, começa a doer. Ele levou as pessoas certas, porque a Bíblia diz que quando as mãos dele começaram a se cansar, ele não conseguia mais ficar com as mãos levantadas. Arão e Hur pegam uma pedra, colocam ele sentado, cada um segura uma das mãos. Mídia, pode jogar a foto aqui atrás, eu quero que você visualize isso. Olha isso, olha que coisa linda. Se você não escolhe as pessoas certas, Arão e Hur, eles respeitavam a autoridade de Moisés. Eles não olharam para Moisés e disseram assim: está cansado, deixa ele que daqui a pouco a gente assume o lugar dele. Não, cada um pegou um dos braços, porque a guerra era uma só. Se um vence, todos vencem. Se um é derrotado, todos são derrotados. Moisés levantou as mãos, Arão e Hur seguraram as mãos de Moisés. Josué e o exército estavam com a espada lá embaixo, enfrentando, todos para um propósito, para uma batalha, que era uma batalha no nome do Senhor. Ele sabia qual era a bandeira dele, ele sabia que sem Deus essa batalha não seria vencida. Por isso você precisa estar cercado de pessoas que entendem. Sabe o que? O cansaço. Porque o cansaço espiritual cansa mais que o natural. Verdade. Quando você está cansado fisicamente, você dorme um pouco, dorme uma noite, dorme o dia inteiro, aí você acorda bem. Agora quando o cansaço é espiritual, quando é uma guerra espiritual, você pode dormir, você acorda, você está cansado. Você pode ficar sentado no sofá, você está cansado. Você pode não fazer nada, você está cansado. Por quê? Porque guerra espiritual, arma espiritual. Às vezes a gente quer arregaçar as mangas, ir lá, usar as armas naturais para vencer uma guerra que é invencível se não for com as armas certas. Por isso você precisa estar cercado de amigos que entendem esse cansaço, que não vão ficar te questionando. Eu sei para quem eu posso falar do meu cansaço. Se eu chegar e falar que eu estou cansada, a pessoa vai falar: você está correndo demais, a sua rotina é muito louca. Eu já ouvi tudo isso. A sua rotina, vocês não param, vocês precisam parar. Eu entendo, as pessoas elas não entendem, e elas querem o nosso bem, mas o nosso cansaço muitas vezes é espiritual. E como é bom você ter pessoas que entendem, que não vão te questionar, não vão te perguntar nada, elas só vão segurar os teus braços e vão dizer: nós estamos aqui orando, vai dar tudo certo, vocês não estão sozinhos. Essa palavra veio ao meu coração no encontro de pastores que nós tivemos aqui com o pastor Carlito Paz. Enquanto ele estava colocando aqui no telão os desafios, os próximos desafios para nós líderes, eu falei: Senhor, não dá para correr, não dá. O mundo está virado e vem muitas coisas que a gente vai ter que lidar e ter sabedoria. E eu na hora falei: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor colocou pessoas, o Senhor nos cercou. E eu agradeci tanto ao Senhor pela equipe, para a nossa equipe pastoral, porque eles conhecem, eles caminham com a gente. Então eles olham, eles sabem quando está tudo bem, quando está tudo mais ou menos, ou quando está tudo assim, não dá. Eles sabem quando a gente não consegue nem falar. E eles não ficam questionando, eles vão orar, eles vão fazer, eles vão... Não são só eles, os voluntários. Para esse culto acontecer, teve alguém lá na guarita, teve alguém recebendo você, teve alguém que... Todo mundo está envolvido. Ninguém vence uma guerra sozinho. E eu lembrei hoje, depois que eu desci que na Gelsomino, por causa dos 3 cultos, a gente falava um pouco assim: segundo round, primeiro round, segundo round, terceiro. Nossa, porque um culto é um round? O culto é para ele, mas existe uma guerra. Um culto é para Deus.
mas é uma guerra espiritual que a gente trava aqui em cima, para que você ouça a palavra de Deus, para que você sinta a presença de Deus. Todo culto é uma guerra contra Satanás e seus demônios. Então a gente sim se prepara para a guerra, a gente encara isso aqui como um ringue, mas a gente já sabe quem vence. É uma guerra que a gente já sabe quem vence. Todo culto tem um vencedor, esse vencedor sempre é Jesus, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, ela cumpre o propósito dela. Guerra espiritual, arma espiritual. Muitas vezes nós fazemos a vez de Arão e Ur. Quantos de vocês às vezes me mandam mensagem dizendo: bispa, eu não está acontecendo, eu não acredito mais, eu estou bombardeado. Eu falo assim: eu estou acreditando por você, porque quando você acredita pela outra pessoa, você está segurando os braços dela. Você está dizendo que você está cansado, mas eu estou aqui, eu estou acreditando por você, eu estou orando por você. Quando vocês oram por nós, pela equipe pastoral, vocês estão segurando os nossos braços. Mas muitas vezes eu e o bispo, os pastores, nós estamos fazendo a vez de quem? De Moisés, com os braços levantados para que vocês vençam as guerras. Porque para nós é fundamental que você saiba como lutar, e que você tenha vitória, que a sua casa seja transformada, que a sua vida seja transformada, e que você caminhe, que o propósito de Deus seja cumprido, porque Deus quer usar a sua vida para cumprir o propósito dele nessa cidade. A gente não consegue sozinho, Deus conta com você. Nós podemos ser Moisés na vida das pessoas, e nós devemos ser Arão e Ur, que entendem e seguram as mãos cansadas. Todos lutavam pelo mesmo propósito, e eles venceram, porque o Senhor era a bandeira. Você precisa ter 3 convicções nesse mês, o mês de convictos na fé num Deus que é soberano, que pode todas as coisas. Convicção do quê? Pelo que você luta. Ou seja, qual é a sua batalha? Às vezes você está cansado porque você está querendo lutar uma luta que Deus não mandou você lutar. Você está querendo entrar em batalha que Deus não mandou você entrar. É diferente quando você luta por aquilo que Deus manda você lutar. Então, qual é a luta que você enfrenta? Por quem você luta? Qual é a sua bandeira? Quem está à frente dessa guerra? Amigos são fundamentais. Arão e Ur foram fundamentais. Mas Moisés sabia quem era a bandeira dele. Às vezes nós estamos dando a glória, nós estamos colocando as nossas expectativas nas pessoas que Deus coloca para nos ajudar. E às vezes a gente coloca a pessoa no lugar onde ela não pode ser colocada na nossa vida. Os amigos ajudam, mas a glória sempre é do Senhor. Qual é a bandeira? Quem você está chamando para ir à frente dessa batalha? Você está confiando somente em pessoas? Você vai perder. E quem são as pessoas que lutam com você? Quem são aquelas que estão perto, que você pode confiar, que vão segurar os seus braços, não vão querer tomar o seu lugar, não vão querer passar por cima de você? Pede para o Senhor te mostrar. O Espírito Santo mostra. Muitas vezes nós somos convocados a segurar os braços. E eu me lembrei pela manhã, eu falei pela manhã da Geisa, da Bispa Geisa, quando no começo da semana, nessa semana tão difícil, o Bispo Alex num estado muito, muito crítico, de uma hora para outra, quando ela entra no grupo dos amigos do reino e escreve: amigos, me ajudem, por favor, me ajudem. Os amigos do reino, que são muitos, todos se colocaram na linha de frente, dobraram o joelho, levantaram intercessão à igreja, todas as igrejas, para orar.
nós seguramos os braços dela. E de manhã eu não sabia, mas ao meio-dia tivemos uma notícia: Bispo Alex está no quarto, para a glória de Deus. Aleluia! Deus, Ele faz. Nós não vencemos sozinhos. Um exército esteve orando e a vitória é certa. Você precisa entender que a guerra não é na sua casa, não é contra a sua família. Marido, a sua guerra não é contra a sua esposa. Eu fico indignada quando eu vejo um cônjuge falando assim: o problema é dela. Eu falo: o teto é diferente, a parede é diferente, a casa é uma só, o telhado é um só, a parede é um só. Se desabar, desaba em cima de todo mundo. Segura o braço dela, marido. Esposa, o problema é dele, a escolha é dele, o problema é dele. Sério, devemos segurar os braços uns dos outros, dos nossos filhos. Às vezes a gente quer guerrear com o filho. Filho precisa ser direcionado, não é fácil. Cada idade é uma idade. Às vezes eles acham que sabem. Um dia você também foi, eu também fui. E eu já falei para meu pai: eu sei o que eu estou fazendo. Quebrei tanta cara, pedi tanto perdão para o meu pai, que queria o meu bem. Eu dizia assim: eu já tenho idade, 20 anos, já sei o que faço. Mas o meu pai, como eu testemunhei, sempre me abraçou, sempre me acolheu, sempre foi lá, dizendo: o pai está aqui. A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento. A gente precisa ajudar os nossos filhos e dizer assim: não está fácil, mas vai dar tudo certo, Jesus está na frente, nós estamos com você, você vai conseguir. Um segurando o braço do outro. Como a gente pode entrar em guerra uns com os outros? Não é a sua família, não é o seu marido, não são os seus filhos. As nossas guerras são contra Satanás, os principados e as potestades que querem destruir a sua casa, querem destruir o propósito de Deus na sua vida, querem te magoar, querem te deixar isolado, porque isolado você não vai vencer nada. É isso, está muito claro. Amém? Amém? Sua luta também não é contra o seu próximo, o seu irmão em Cristo. Aqui não acontece, mas em todas as igrejas do mundo, menos aqui. Um falando do outro, um apontando o dedo no outro, eu falo: gente, eu fico imaginando o diabo no seu trono, olhando, falando: olha, tudo caindo. Eita, mas esses crentes são bobos, estão tudo caindo, estão brigando na internet, estão lá perdendo, olha, mas estão perdendo tempo. Mas eu gosto disso, porque eles são muito bobinhos, eles caem. E os crentes estão lá. A gente deveria chorar por quem cai, dizer: Senhor, tenha misericórdia, porque é o nome do Senhor, é o nome da igreja. Tem misericórdia. Veja se eu e o bispo entramos em guerra de internet. A gente tem um propósito muito grande, a gente tem uma grande obra pela frente. Eu não vou cair na armadilha. Tem gente caindo na armadilha, parando, começando a criticar, a bater, e aí um entra, o outro entra. Você fala assim: meu Deus do céu. As pessoas cegas, e os demônios tudo batendo palma, feliz, e falando: olha, está pegando fogo. A gente precisa ficar mais atento. A sua luta é contra o inimigo do propósito de Deus na sua vida. Ele não quer que você cumpra o propósito, ele não quer que você vença, ele quer que você fique isolado, ele quer que você perca. Moisés construiu um altar para Deus. Moisés não construiu um altar para Arão e Hur, ele construiu um altar para Deus, porque ele estava agradecendo ao Senhor como um memorial, dizendo que o Senhor era a bandeira dele, e por isso eles tinham vencido aquela guerra.
Deus usa pessoas, mas toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda rendição é somente ao Senhor, o Deus todo soberano. Não desfoca, não desvia o olhar. Mantenha suas mãos levantadas na dependência. Quais são as armas que eu já tenho, bispa? Dependência, presença, palavra, oração. Ai, mas eu estou com medo, será que eu vou vencer? Eu preciso ouvir uma profecia, porque vai que... Você não precisa de ninguém dizendo para você o que está aqui. Porque deixa eu te contar, o que está aqui, está escrito, que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Também está escrito que as portas do inferno não prevalecerão. Toda a guerra já foi vencida no nome de Jesus. Aleluia! Feche seus olhos. Obrigada, Senhor, obrigada por quebrar a armadilha de Satanás. Muitas vezes estamos cansados espiritualmente, mais do que fisicamente, porque estamos entrando em guerras que o Senhor não mandou. Estamos colocando pessoas à frente, estamos dando glória e colocando a nossa expectativa em pessoas. Pessoas são falíveis, humanos são falíveis, são bênção, podem nos ajudar, mas toda guerra na nossa casa, toda guerra nessa cidade, toda guerra na igreja, tudo só é vencida se o Senhor está à frente, se levantamos as mãos ao Senhor, se dependemos do Senhor, se clamamos ao Senhor. A tua palavra diz que em Cristo nós já vencemos, então nós não temos que temer. O Senhor tem uma promessa para essa cidade, o Senhor tem uma promessa, então nós cremos que de qualquer jeito, mesmo Satanás querendo impedir, mesmo ele querendo colocar obstáculos no meio do caminho, São Carlos já é uma cidade salva no teu nome, Pai. Nós estamos aqui no natural, mas nós sabemos e investimos tudo no sobrenatural, porque só o Senhor pode fazer. Obrigada por nos alertar, obrigada por nos ensinar, obrigada por nos amar, Pai. No nome de Jesus eu agradeço. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.